para entender o que é um volume, né? A unidade de volume, essa palavrinha volume, nós temos que entender um pouquinho de medidas de comprimento, tá, gente? Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam só uma coisinha aqui, olha. Fiz esse desenhozinho aqui, né, para vocês poderem perceber, né, e analisar aqui comigo. É o desenho de uma régua, né? Nós temos aqui, olha, o desenhozinho de uma régua. E essa régua aqui, nós temos aqui a medida dela em centímetro, né? Que é o quê? Uma unidade de medida, tá? Uma das unidades de medidas aí do metro, tá? Então aqui, olha, no desenho de uma régua, vocês observem que cada tracinho desse daqui da régua, aqui eu tenho zero, né? Eu tenho zero. Então, cada tracinho desse daqui, olha, tá vendo aqui? Corresponde o quê? A 1 milímetro, tá? A 1 milímetro, tá? Então, a régua tá chegando aqui a 1000 milímetros. Quando ela chega a 1000 ela é dividida em 1000 partes para chegar a 1 metro, tá? Então, aqui dentro desse quadradinho entre 0 e o 1, eu tenho o quê? Eu tenho 10 milímetros, tá? Então, aqui, olha, eu tenho 10 milímetros, tá? Então, veja bem, olha, e 10 milímetros eu tenho o mesmo que 1 centímetro, tá? Então, 10 milímetros dentro desse quadradinho aqui é o mesmo que o quê? Que 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, quando chega aqui, olha, eu tenho o quê? Eu tenho 10 centímetros, que é o mesmo que o quê? Que 1 decímetro. 10 centímetros é o mesmo que 1 decímetro, tá, gente? E aí vai continuando, 10 centímetros, 9, 10, e assim vai indo até chegar em quê? Em 100 centímetros. Então, 100 centímetros eu tenho 1 metro. Ó, veja bem, 100 centímetros, tá? É o mesmo que 1 metro, tá? Então, olha, então 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Se eu tenho 10 centímetros, eu tenho 1 decímetro, tá? Eu tenho 1 decímetro, tá bom, gente? Então, 1 milímetro, tá? Depois nós vamos ver aí as medidas dessas medidas aqui para converter para as medidas de capacidades que nós vamos ver relacionado a volume, tá? É por isso que eu estou explicando essa parte aqui para vocês, tá bom? Nós vamos ver aqui agora 1000 milímetros, ó. Quando eu tenho aqui, ó, 1000 milímetros agora, ó, eu tenho o quê? 1 metro, tá? 1000 milímetros, 1 metro. 10 centímetros, eu tenho 1 decímetro. 100 centímetros, eu tenho o quê? 1 metro, tá? De comprimento. Então, a unidade de volume agora. O que é o volume? Chamamos de volume o quê? Um espaço que um corpo ocupa, tá? É o quê? É o espaço que um corpo está ocupando ali, ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, tá? Então, o volume, ele está basicamente relacionado à capacidade, né? A capacidade aí, com relação ao volume. Então, as figuras espaciais, como o cubo, o cone, que nós vimos anteriormente, né? Um cilindro, todos esses objetos que ocupam um lugar no espaço, eles têm o quê? As suas medidas de volume, né? Eles têm o volume, por quê? Porque eles têm o quê? 3 dimensões, tá? Então, a unidade de volume, ela está de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Qual é esse Sistema Internacional de Medidas? É o metro cúbico. Por quê? Porque ele tem 3 dimensões. É o m elevado ao cubo. M elevado ao cubo. Por quê? Porque ele tem um comprimento
ele tem uma outra medida, né? Uma outra dimensão, que é o quê? A largura. E tem o que aí? A altura, uma terceira dimensão, tá, gente? Então, é por isso que o sistema de medida, ele é o quê? Ele é o metro cúbico, por possuir o quê? 3 dimensões, comprimento, largura e altura, tá? E é encontrado essas 3 dimensões nos sólidos geométricos, né? Naqueles corpos que ocupam um lugar no espaço, tá? E por ele ocupar aí um lugar no espaço, a sua unidade de medida, né? Para que a gente possa calcular, né, esse metro cúbico aqui, olha, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de volume, tá? O volume de um sólido. Qual o volume de um sólido? Qual o volume de uma caixa, né? Qual o volume de uma caixa d'água? Qual o volume de uma caixa de sapato, né? Qual o volume de qualquer caixa que tem todas as suas medidas iguais, que ele é o quê? Ele é um cubo. Então, qual vai ser as suas medidas do comprimento, da largura, da altura, tá bom? Então, já vimos aí, né, a unidade de volume, que ela está relacionada aqui a metro cúbico, né, por possuir 3 dimensões, tá? Agora nós vamos ver o quê? Para calcular o volume de um corpo, gente, então, olha, para calcular o volume de um corpo, devemos o quê? Multiplicar essas 3 dimensões aqui que eu acabei de explicar para você. E nós vamos multiplicando essas 3 dimensões, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar o volume, tá? Então, para calcular o volume, se vocês querem calcular o volume de qualquer objeto, tá? De qualquer sólido, de uma piscina, por exemplo, tá? Calcular lá a medida do volume daquela piscina, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que multiplicar, tá? O comprimento, a largura e a altura. Você está calculando o quê? Está calculando o volume, tá? A dimensão daquele corpo que está ali, aquele corpo que está ocupando um lugar no espaço. Ou seja, o comprimento, a largura, a altura, sendo assim, essas 3 dimensões aí. Veja o exemplo abaixo aqui, olha, eu citei como exemplo esse paralelepípedo, né? Ele tem o formato de quê? De uma caixa, tá bom, gente? Ele é um sólido geométrico e está ocupando um lugar no espaço. Se ele está ocupando um lugar no espaço, né, ele tem um volume, né? E esse volume é calculado como? Calculando o comprimento, que essa parte aqui, olha, vai ser o comprimento, a largura e a altura, tá? Aí eu tô calculando o quê? O volume dessa caixa, né? O volume desse corpo. Então, eu vou calcular 10, que é o comprimento. Aqui, olha, vocês podem observar que vale 10 o quê? 10 centímetros, tá? Porque é o que eu acabei de explicar aqui, olha. Aqui eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu tenho o quê? 10 centímetros. É o mesmo que o quê? Que 1 decímetro. Então, 10 centímetros aí, eu tenho 1 decímetro, tá? Aqui é a largura, né, do corpo, né, do sólido geométrico. Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 centímetros. E aqui eu tenho a altura, que também eu tenho o quê? Eu tenho 3, o quê? Centímetros de altura, tá? Então, eu multiplicando 10 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10 dá quanto? Dá 90. Então, eu tenho 90 centímetros cúbicos. Então, quando eu multiplico as 3 dimensões, tá? Eu tenho já a medida em metros cúbicos, tá bom? Isso significa o que, gente? Qual o significado disso? Isso significa que eu tenho 90 cubinhos aqui dentro dessa caixa, tá? Ele transporta 90 cubinhos aqui dentro dessa caixa, tá? Porque cada cubinho desse daqui, olha, ele tem o que? Ele tem 1 centímetro cúbico. Aqui, olha, eu tenho aqui, ó,
1 centímetro aqui cúbico, que ele vai ter, ó. Se ele é um cubo, ele vai ter todas as suas dimensõezinhas iguais também. 1 centímetro cúbico no comprimento, 1 centímetro cúbico na largura, 1 centímetro cúbico na altura, tá? Então aqui, olha, eu tenho 90 cubinhos, né, de 1 centímetro cúbico, tá, gente? Esse que é o significado, por isso que ele é todo dividido aqui, olha, em cubinhos, é para ver quantos cubinhos essa caixa ela transporta, tá bom? Então, logo, o volume do paralelepípedo acima, né, é dado pela multiplicação, né, dos cubinhos que estão no comprimento, ó, estão na largura, por isso que você multiplica, ó, você multiplica quantos cubinhos tem no comprimento, quantos cubinhos tem na largura, quantos cubinhos tem na altura, tá bom, gente? E aí vocês obtêm o quê? Vocês obtêm um volume da caixa, tá? Qual é a medida da caixa? Quanto de volume, tá? Que ela tem, tá bom? Tá certo. Então vamos lá. Agora, unidades de capacidade. O que vem a ser uma unidade de capacidade? Capacidade tem um significado aí, né, de líquido, tá? Líquido. Então, a unidade de capacidade está diretamente associada com o volume. A capacidade e o volume andam juntas, tá? Volume de um corpo, ou seja, a quantidade de líquido ela é igual ao volume interno de um recipiente. Então, vocês têm que entender que a quantidade de líquido, né, que um corpo, né, que um objeto suporta, tá, é igual ao volume interno desse recipiente. Eu tenho um recipiente lá, né? Aí eu quero saber quanto de água, né, que esse recipiente consegue transportar, né? Quanto de água que ele suporta ali dentro. Para que isso aconteça, nós temos que saber o volume desse recipiente, né? Pois ao enchermos esse recipiente, ó, o líquido assumirá a sua forma do mesmo jeito, tá? Irá o quê? Suportar, irá o quê? Irá encher o recipiente. Então, a unidade fundamental da capacidade do sistema internacional de medida, porque tem um sistema padrão de medida, um sistema internacional de medida, que esse sistema aqui, olha, da capacidade nós chamamos de litro, tá? O sistema internacional de medida do volume é o que, gente? É o metro, tá? Por quê? Porque nós estamos mexendo com comprimento, com largura, com altura, né? Medidas de comprimento. E na capacidade é o quê? É o litro, tá? Que é a unidade de medida, né? De capacidade, tá bom, gente? Então, nós temos aqui, olha, quando nós for converter, né, os múltiplos para submúltiplos, que nós vamos ver mais pra frente, né? Quando a gente for fazer a conversão aí, tá? Agora, volume versus capacidade, que é o que eu acabei de explicar. Então, só para vocês fixarem bem aí, né, na cabecinha de vocês aí, para vocês entenderem melhor, tá? Volume e capacidade são conceitos similares, foi o que eu acabei de falar. Eles são basicamente a mesma coisa, mas que não representam, tá? Sendo que o volume, ele tem uma unidade de medida, né? E a capacidade tem uma outra unidade de medida, apesar de ser quase a mesma coisa, tá? Mas o volume de um corpo é o quê? A quantidade de espaço que ele está ocupando, tá? E ele é o quê? Tridimensional, é aquela quantidade de espaço que ele tem ali. O volume é isso, ó. O volume de um corpo é o quê? É a quantidade de espaço tridimensional, que é o comprimento, a largura e a altura, ocupado por esse corpo, tá? Então, isso que é o volume, é a quantidade de espaço que ele ocupa, tá? No Sistema Internacional de Medida, ele é denominado como metro cúbico. Cúbico por quê? Por ter essas três dimensões. Já a capacidade é o quê? A capacidade é o volume em si, tá? A capacidade é o volume e o quê? Interno de um recipiente, tá? A medida normalmente é o quê? É em litros, tá? Então, o volume em litros que esse recipiente ocupa, tá? Então, quando falamos de capacidade, estamos nos referindo àquilo que o objeto consegue transportar, foi o que eu acabei de falar, internamente. Qual é a capacidade que esse objeto consegue transportar, tá, de líquido, né? Qual é a capacidade em líquido? Então, quando estamos nos referindo a líquido, né, até onde vai essa capacidade em líquido, então nós estamos falando de capacidade.
E quando a gente está se referindo de quantidade de espaço, estamos referindo a volume. Quando estamos referindo a capacidade de transportar um líquido dentro desse corpo, tá? Estamos referindo a capacidade, tá, gente? A capacidade de líquidos, tá bom? Então aí, ó, as unidades de volume, né, que nós acabamos de ver, o símbolo metro cúbico. Então, para determinar o volume de um sólido, multiplicamos as 3 dimensões, tá? Volume, largura e o comprimento. Então, quando nós temos aqui, olha, um sólido geométrico, né? E esse sólido geométrico, ele tem aqui, olha, largura, né? O comprimento, a altura, tá? Ó, o volume, ele também é a grandeza para medir o líquido, sendo utilizado como unidade o litro. Então, agora vocês vão ver como é que faz para converter, né, a capacidade para o volume, tá? Então, nós temos aqui, olha, que 1 decímetro cúbico é igual, é equivalente, é a mesma coisa, como se a gente fosse transformar para líquido. É o mesmo que 1 litro. Então, nessa caixa aqui, nós temos a medida dela, do volume dela, de 1 decímetro cúbico, tá? Ela mede o quê? 1 decímetro cúbico, tá? Então, ela tem a capacidade para transportar 1 litro de água, tá? Vocês vão entender melhor aqui. Olha, então, gente, nós temos um paralelepípedo aí, né? Um paralelepípedo retângulo, utilizando aí os exercícios teóricos. Então, aqui nessa caixa aqui eu tenho ela, olha, a medida dela é de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Ela é autona também, né? Ela tem 1 metro nas suas dimensões, tá? Então, ela é o quê? Ela é um cubo. Se todas as suas dimensões são iguais, significa que ela é um cubo. Então, nós podemos expressar essas medidas de várias formas. O mais importante, gente, é que a gente faça a conversão necessária para o quê? Para litro, tá? As operações, né, de soma e multiplicação com grandezas diferentes. Agora aqui, nessa caixa aqui, olha, nós temos aqui, olha, assim na atividade notou-se que a medida interna da aresta do cubo é de 10 centímetros, tá? Igual a 1 decímetro. Por isso, pode-se concluir que 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro, tá? Então, logo, 1 metro cúbico eu tenho igual a quantos litros? Então, vocês vão ver aqui, olha, as 3 relações aí, ó. Quando eu tenho 1 ml de líquido, né, num sólidozinho geométrico, tá? Num recipiente, eu tenho 1 ml. Significa que esse recipiente, ele tem um volume de 1 centímetro cúbico, tá? 1 ml eu tenho 1 centímetro cúbico de volume. E aqui eu tenho o quê? Capacidade. Belezinha? Agora, quando eu tenho aqui, olha, quando eu tenho aqui agora, ó, 1 litro, né? Quando eu tenho 1 litro é o mesmo que eu ter 1 decímetro cúbico, tá, gente? Eu tenho 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro de água. Esse meu recipiente, ele suporta apenas 1 litro d'água, tá? Num recipiente com medida de 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é o mesmo que as suas medidas, né, as medidas desse recipiente, ser o quê? Ser 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, tá? Agora, quando eu tenho aqui, ó, um recipiente que suporta 1000 litros d'água, tá? É o mesmo que esse recipiente ter a sua dimensão de 1 metro cúbico, tá? Então, quando ele tem as suas dimensões de 1 metro cúbico, é o mesmo que 100 centímetros de comprimento, 100 centímetros de largura e 100 centímetros de altura, tá? É o mesmo que 1 metro cúbico para 1000 litros d'água.
tá, gente? Então, essas aqui são as unidades de medida de conversão, tá? A relação aí. Aí nós vamos aí convertendo aí, né, todas as medidas, tá? Nós temos aqui, olha, por exemplo, o que eu acabei de explicar, olha, uma caixa com 1 metro aqui, olha, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, tá? Aqui é o mesmo que, olha, 100 centímetros, 100 centímetros, né? E aqui 100 centímetros também. Então, o que que vai acontecer aqui, olha, né? Então, se ela tem 1 metro cúbico, multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1 metro cúbico. Então, essa caixa aqui, olha, de 1 metro cúbico, ela suporta quantos litros d'água? Ela vai suportar o quê? 1000 litros d'água, tá bom, gente? Então, está aí nossa aula de hoje sobre volume e capacidade, tá? Eu vou estar na aula aí sanando todas as dúvidas de vocês, se vocês não entenderam alguma coisa, porque a gente na aula assim, nós temos que amarrar bem o assunto, tá? Mas eu vou estar aí tirando todas as dúvidas de vocês na aula, tá bom, gente? Fiquem com Deus e não deixem de corrigir os exercícios, tá? Nós vamos fazer os exercícios em sala, tá? E no finalzinho da aula nós vamos corrigir, tá ok, gente? Um grande abraço.